O curta-metragem Diálogo mostra alguns flashes da história de um arquiteto e de um músico que vivem um relacionamento afetivo intenso no Rio de Janeiro. Mas como vocês viram, a paisagem da cidade maravilhosa quase que não aparece no filme, já que ele foi todo rodado no interior de um apartamento. Entre os dois personagens, apresentados em cenas que alternam sensualidade e dramaticidade, parece haver uma espécie de parede que impede a comunicação. A interpretação dos atores, Diogo Salles, que faz o arquiteto, e Alan Souza Lima, que faz o músico, demonstra uma entrega intensa aos papéis. A trilha sonora original de Felipe Storino também é um ponto alto da obra. Bom, aqui conosco o diretor de Diálogo, Danon Lacerda, meu amigo. Bem-vindo, Danon. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu? De verdade. Eu que agradeço, Jean, pela oportunidade. É sempre bom estar falando de um dos nossos filhos. Que bom. E esse filho, eu percebo que você tem bem carinho. Agora, é um filho inspirado em Caio Fernando Abreu. Qual é a sua relação com a obra do Caio? Eu vejo que a nossa geração é muito influenciada pela literatura do Caio, né? Houve um tempo em que faltava representação na literatura sobre a homoafetividade, digamos assim. Qual é a sua relação com a obra de Caio? Por que você escolheu ele para adaptar para o seu curta? Bom, ela é casual e ao mesmo tempo referencial, como você mesmo disse, né? Ela faz parte do nosso imaginário. Eu li Morangos Mofados logo quando eu era muito jovem e fiquei muito impressionado com a potência, como ele falava dessas histórias de homoafetividade, mas de uma maneira bacana, sabe? Sem focar muitas vezes nas tragédias, mas falando, sim, das problemáticas que existiam. Então, quando eu terminei meu primeiro curta, eu vi esse conto, Diálogo, que é o primeiro conto do Morangos Mofados. E aí eu falei, achei que é o meu próximo filme. Você acha que... Tem muita gente que acha que a literatura do Caio está datada porque o movimento LGBT fez conquistas políticas e de visibilidade e de representação. Você concorda? Não, eu não concordo. Eu acho que tem diferentes tipos de contos e de histórias que ele coloca. Talvez alguma história ou outra em função de todo o avanço que nós tivemos ao longo desses anos. Mas, de uma maneira geral, o Caio fala sobre gente, sobre pessoa. Eu acho que quando a gente fala sobre pessoa, a gente nunca vai ser datado, né? Porque o ser humano, apesar da sua crescente evolução, ele está sempre retomando coisas lá da ancestralidade. Eu percebo que você fez uma opção no seu filme e não abordar diretamente a questão da homossexualidade, mas muito mais a questão da dificuldade do diálogo afetivo e amoroso entre duas pessoas. Eu acho que a gente fala muito bem daquilo que nos é próximo. Eu estava vivendo algo parecido e daí nasceu também a necessidade de falar sobre a questão da comunicação. Porque, na realidade, a gente tem uma tendência de se projetar no outro, né? Quando a gente vê as armadilhas da vida, a gente está querendo fazer do outro uma cópia fiel de nós mesmos. E a comunicação, ela é fundamental para colocar o outro como outro, né? A necessidade de respeitar o outro nos seus defeitos e nas suas qualidades, assim como nós temos. Então, na época, foi isso. E eu sempre disse para os atores que a minha intenção era fazer um filme em que a questão de gênero não fosse tão presente. Que as pessoas olhassem para o filme e dissessem, pô, isso já aconteceu comigo. Independente de serem dois homens ou duas mulheres, ou quaisquer configurações possíveis de serem feitas. Aceitar aquela situação como uma situação normal da vida e do desafio de se viver a dois. Mas, ao mesmo tempo, você faz uma tomada na foto de uma mulher, num porta-retrato, você dá um close na aliança, no dedo, e isso nos leva a crer que havia um problema ou de aceitação por parte daquele homem da sua sexualidade, por isso a dificuldade do diálogo estaria ali, né, nessa dificuldade de aceitação, ou você estava tratando de homens que têm uma sexualidade dilatada mesmo e que não necessariamente querem viver com outros homens, mas que podem transar com outros homens. Isso, para mim, fica muito evidente na cena em que ele pergunta, você é meu companheiro? E ele nada responde, sabe? Me fala um pouco disso. É impressão errada minha ou você acabou tratando dessas questões mesmo sem querer? Então, meus filmes, eu tenho um método que eu trabalho, que independente de eu ter um roteiro pré-concebido, que na realidade eu chamo de guia de filmagem, eu trabalho muito em laboratório, né? Esse filme a gente ficou 4 meses ensaiando diariamente em casa para descobrir as situações que eu e os atores criadores estávamos dispostos a falar. Tem uma criação coletiva antes de mais nada. E na época a gente falou assim, vamos abordar essa questão do homem que de repente está saindo de uma relação tradicional, mas tem essa pulsação, esse desejo por um outro homem,
e como que isso se processa no decorrer do filme. Então há um primeiro momento extremamente primitivo, né, onde a pulsação do sexo ela aparece ali. É muito engraçado porque meus amigos mais descolados assim, em relação a essa questão da homossexualidade ou mesmo da afetividade e do sexo em si, ficavam meio que chocados, porque eu coloquei uma cena de sexo, assim, 3 minutos do filme é uma cena bem, não é explícita, mas é muito forte. Sim, uma cena ousada, né? Ousada. E aí, logo em seguida, eu vou mostrando a afetividade nascendo entre esses dois homens e logo em seguida aparecendo as dificuldades de relacionamento. Uma, com certeza, por ele vir de uma outra relação mais tradicional. Duas, por ele não aceitar o jeito livre do outro ser, porque enquanto ele é um arquiteto aparentemente bem-sucedido, o companheiro dele está nem aí, ele quer viver o dia, né? Ele é um bom vivant, ele tem alma de artista, ele quer viver cada dia como um último dia da sua vida. Então, tudo isso somado é que cria, né, no personagem do Fernando, que é o mais sério, a dificuldade maior, né, de lidar com aquilo tudo, com todas essas novidades. Mas eu te perguntei isso porque muitos homens gays têm dificuldade de aceitar que um homem hétero que vive experiências homossexuais possa se dizer não gay, né? Quer dizer, os gays têm uma dificuldade. É verdade. E é uma dificuldade muito seletiva, porque se um gay que transe com uma mulher, se ele for acusado de estar mudando a sua orientação sexual, ele vai dizer alto lá, não, foi só uma experiência, eu sou gay, eu tenho identidade gay. Mas ele nunca entende que um homem heterossexual pode viver uma experiência homossexual e não necessariamente ser gay. Você não acha que tem um pouco essa dificuldade dentro da comunidade gay, da comunidade masculina homossexual? Isso é real, mas é real em diferentes graduações, né? É incrível porque a gente está se subdividindo em tantas categorias, conceitos, que a tendência parece que é do ser humano hoje é polarizar, né? Ou eu sou hétero, ou eu sou homossexual, ou eu gosto de azul, ou eu gosto de vermelho. Na realidade, por que não pode ser ou e em vez de ser ou? Ué, mas tem um bissexual. Na sopa de letras tem um bissexual, que é a pessoa que em tese gosta 50%, 50%. Mas daí muitos gays abominam os bissexuais, porque de maneira equivocada, né, Danão? Vamos combinar? Porque eu acho um pouco, tem muita intolerância às vezes por parte de homens gays, né, de homossexuais masculinos, uma certa intolerância com a possibilidade do outro de gostar mesmo de ambos os sexos, na mesma proporção, ou mesmo de viver experiências homossexuais sem necessariamente abraçar a identidade gay, né? Claro. Sem necessariamente assumir. No meu caso, eu sou um homem gay, eu tenho identidade gay, é assim que eu sou feliz. Mas eu compreendo que alguns homens héteros que viveram experiências homossexuais não se identifiquem como gays. É absolutamente possível. Com certeza, tem a vida aí para dar exemplo. Tem tantos amigos que enfim, por ser amigo, a gente sabe disso, e que hoje vivem, tem suas famílias e tudo mais. Ou seja, foi uma parte de experiência que eu acho muito bonito de ter acontecido, porque isso também faz com que ele tenha mais tolerância em aceitar o outro a partir da sua própria experiência de vida. Olha, muito obrigado, Danon, obrigado mesmo, parabéns pelo filme, boa sorte na sua nova empreitada. Nem te perguntei se você está com um novo filme agora, está engatado aí, está fazendo roteiro, alguma coisa? Estou filmando após o Carnaval. É um processo, como eu falei, sobre o universo dos garotos de programa, mas de uma maneira humana, porque... Não, em filme eu pensei que você estivesse trabalhando em literatura, escrevendo sobre... Não, é o meu primeiro longa. Tá. A princípio tem um título que se chama Copa 181, e é sobre isso, é sobre uma família tradicional e um outro núcleo, que é o núcleo dessa sauna de garotos de programa. E a gente está investigando, como eu falei, meu processo de trabalho ele é muito colaborativo, ele vai acontecendo à medida que os laboratórios e os ensaios acontecem. Então, vamos lá ver o que vai acontecer, né? Então, boa sorte. Obrigado. Bom, os detalhes dessa conversa, ou seja, mais detalhes dessa conversa muito bacana com a Danon Lacerda, meu amigo, você encontra na internet, é só acessar canalbrasil.com.br/cinema em outras cores. Então, até a próxima. Aqui no Canal Brasil, nós celebramos a diversidade. Eu quero que o meu nome estoure na mídia, independente do que eu seja. Bem-vindos ao Cinema em Outras Cores, um espaço para o audiovisual e os modos de vida da comunidade sexo-diversa. A comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e simpatizantes. Todo sábado, às 23h30. Até lá. Repare.